Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live hoje e o assunto vai ser cadência, né? Joguei nos stories ontem pedindo sugestões de live. Eu tô fazendo isso agora toda quarta-feira, toda terça eu lanço nos stories não dúvida, mas sugestões de live. Aí o pessoal tá mandando. Semana passada falamos sobre a periodização, né? Porque pediram sobre treinamento de base. E também teve alguns pedidos sobre cadência, né? Então tava faltando esse conteúdo lá, que a intenção é que o nosso canal aqui eu tô dizendo aqui porque quem vê na gravação vai estar vendo no YouTube, mas a minha intenção é que essas lives que eu faço aqui no Instagram vai ficando tudo no YouTube, vai ficar um canal bem recheado de conteúdo denso, conteúdo bom, beleza? O Anderson tá entrando aí, o Wagner tá entrando. Aí eu vou esperando um pouco o pessoal entrar para entrar no conteúdo. E vai ser densa a live, porque tem bastante coisa para falar. Toda vez que eu vou começar a montar a live, que eu pego todo o conteúdo que eu quero falar, que eu vou juntando ele. De início eu penso que vai ser uma live curta, uma live rápida, mas aí quando eu pego todo o material, realmente fica bem extenso, né? Eu vou falar primeiro sobre os efeitos da cadência, depois, se der tempo, eu não garanto. Fala Anderson, beleza? Depois me fala como é que tá a bebê lá, Anderson, né? Se já tá dando para treinar ou se ainda tá naquela pegada ali com a criança pequena. O Anderson tá com criança pequena, o Herculano tá com criança pequena também. E quando a gente tá com o bebê, os treinamentos eles ficam mais complicados. Beleza? Então vamos começar? Vamos começar porque depois eu vou fazendo aquele retorno, aí eu vou acertando com o pessoal que chega, beleza? Só lembrando, conforme eu vou falando aqui, vocês vão jogando perguntas. Se eu conseguir pegar a pergunta no ar aí eu respondo. Vocês vão clicando, dando soquinho quando tiver clara a informação, vão clicando no coração e show de bola, beleza? Vamos lá, primeira definição que eu quero fazer. Vai que, né, alguém que cai no vídeo lá no YouTube, alguém que tá aqui na live, tá chegando de paraquedas agora no ciclismo. Cadência nada mais é do que a definição de quantas vezes você gira o pedal dentro de um minuto. Beleza, Claudio? Quantas vezes você gira o pedal em um minuto é a cadência. 100, já estou indo para o 100 já. 80 RPM, quer dizer que você rodou o pedal 80 vezes durante um minuto. Simples assim, né? Normalmente, algumas pessoas até contam, né? Não, professor, eu contei lá, eu girei 80 vezes. Particularmente, eu não consigo contar, eu não consigo estar pedalando e contando. Rapidinho eu perco a conta, né? Ainda mais se estiver girando bastante. Então por isso a gente tem os sensores de cadência, né? Vira e mexe sensor de cadência dá falha, eles param de marcar, ou porque a bateria, ou porque o Bluetooth. Mas enfim, a gente utiliza os sensores de cadência para marcar a nossa cadência, beleza? Se alguém perguntasse para mim, Marcos, vale a pena comprar um sensor de cadência? Eu vou usar ele todo o treino? Vale a pena, cara, eu gosto. Eu não salvo todos os meus treinos com a cadência, porque nem todos os treinos eu estou preocupado em saber ela depois. Mas é muito importante que você tenha o sensor de cadência para saber qual é a sua cadência favorita, qual é a que você trabalha melhor. De repente vai ter aquele trecho que você pedalou, saiu para fazer um pedal inteiro, aí de repente teve uma reta lá que você, cara, se deu um tocadão, se sentiu bem pra caramba. Fala, Vitório, beleza? Deu aquela tocada forte, aí depois você vai lá olhar o treino depois e você vê a cadência que você estava naquele momento do treino. Né? Aí você vai definindo, falando, nossa, cara, eu rendi muito bem naquele momento, eu estava com tal cadência. Né? Aí você vai começando a entender quando o seu corpo reage bem a uma determinada cadência. Então, eu digo que vale muito a pena ter um sensor de cadência. E dos equipamentos que a gente compra para bike, o sensor de cadência nem é tão caro assim. Então, se de repente tem alguém aqui que está assistindo esse vídeo agora, ou na gravação, assistindo a live ou a gravação, depois e não tem sensor de cadência ainda, vale a pena comprar. Beleza? Fala, Pirola, beleza? Então vamos lá. Outra definição aqui. Para separar, quando eu tô. Quanto mais informação a gente tiver no nosso treino, é melhor, Djalma, tá certinho. Só não pode ficar doidão, né? Todo pedal fica muito fixado. Eu costumo dizer assim que quando vocês forem fazer um treino, fixa em um dado de cada vez ou no máximo dois, por exemplo. Em um dado eu tô olhando bastante a frequência cardíaca. Fala, William.
e no outro eu estou focando muito na cadência. Porque se de repente, num treino só, você analisa cadência, analisa potência, analisa frequência cardíaca, analisa velocidade, analisa... Se você analisar muitos dados em um treino só, de repente você começa a se perder, tá? Aí fica um treino muito teórico, né? Às vezes eu gosto de... Que nem quando eu vou dar o feedback para os alunos, às vezes tem lá todas as informações de frequência cardíaca e velocidade, aí eu pego e dou um feedback para eles sobre a cadência, né? Naquele dia eu falo só sobre a cadência, porque às vezes é melhor, né, a gente olhar só para um aspecto dentro de um treino e a gente se concentrar nele do que de repente ficar perdido em todos, beleza? Para efeito de definição aqui, para a gente alinhar a conversa, cadência baixa e cadência média e cadência alta. Dentro do que eu considero, dentro do que eu leio, tá? De repente vocês vão ouvir um outro treinador, uma outra pessoa, um outro ciclista fazer divisões. Oi Flávia, tudo bem? Fazer considerações diferentes, mas dentro do meu conceito, quando está com cadência abaixo de 80, eu considero cadência baixa, tá bom? Isso não tem nada científico, não existe uma tabela, né? A OCI não lançou uma tabela falando aqui é cadência baixa, aqui é alta. Não, isso aí são considerações que nós fazemos. Abaixo de 80 é cadência baixa. Quando eu vejo um aluno meu com cadência abaixo de 80, para mim aquilo está baixo, tá bom? Quando eu vejo um aluno meu que está com cadência entre 80 e 90, tá ali ó, 80, ele sai para fazer o pedal dele, tá girando ali 83, 87, 85, né? Também porque o sensor de cadência ele às vezes fica oscilando. Entre 80 e 90 eu acho uma cadência média, né? Média, moderada, uma cadência ali tranquila. E aí quando passa dos 90, eu já começo a pensar que a cadência está no padrão mais alto. Beleza? Eu quis falar isso aqui porque de repente você começa a falar, porque a cadência alta, porque a cadência baixa, mas se eu não fizer essa ponderação, tá? Fala amigo, beleza? Se eu não fizer essa ponderação primeiro, de repente a gente vai se confundir, né? Então, abaixo de 80, cadência baixa. 80 a 90, cadência mediana. Para cima de 90, cadência alta. Beleza? Tá certo, pessoal? Vocês concordam com essa divisão aí que eu penso ou vocês pensam de uma forma diferente, né? Porque esses dias eu estava conversando com uma aluna minha e ela estava considera a cadência de 80 como cadência alta já. E na verdade não, cadência de 80 é uma cadência normal, né? Cadência alta mesmo é de verdade quando passa de 100, mas ali para efeito das condições normais, quando passa de 90 já é um padrão alto, tá bom? Sobretudo se a gente for pegar os iniciantes. Valeu, Adriano, né? Então vamos lá, até inclusive ontem eu fiz um treino, a gente tem um protocolo de aquecimento que a gente faz estímulos de cadência muito alta. Eu cheguei a 150 de cadência, eu fiquei acompanhando, eu já sabia que eu ia fazer live de cadência, né? Aí eu fiquei acompanhando ali o meu giro, cheguei a 150 de cadência e mantive por 30 segundos, é uma coisa bem interessante. Na minha bike estacionária faço os meus treinos no parâmetro de 90 RPM. E depois, Djalma, depois que a gente pega o ritmo ali, ó, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, a gente aparece uma locomotiva que a gente fica sempre naquela ali, ó, muda a marcha, muda a velocidade, mas a gente vai sempre ficando naquela velocidade. E até quando vai para a rua, né? Eu particularmente gosto bastante do treino no rolo, treino em ergométrica, por causa desse controle que você vai tomando. Então beleza, já defini o que é cadência, já defini os parâmetros aqui entre alta, média e baixa, média e alta. Agora vamos falar o seguinte, ó, cadência baixa. Quando você está pedalando, né? De repente você nem pedala mais com cadência baixa, mas quando nós estamos pedalando com cadência baixa, ali na casa dos 70, 65, o que está acontecendo com o nosso corpo? Nós estamos trabalhando prioritariamente com a força. A força de qual músculo? A força do quadríceps. Concentra, né? Porque você está ali, ó, empurrando o pedal. Cadência baixa é empurrando o pedal. Se você está com cadência baixa, é empurrando o pedal. Empurrando com qual músculo? Quadríceps. Qual é o músculo principal trabalhando? Quadríceps. Quem é que vai se fadigar? O quadríceps. Quadríceps é o músculo aqui, ó, da frente da coxa. Tá? Então o primeiro ponto é esse. Tá? Tá trabalhando em cadência baixa, você está concentrando toda a sua força, tá? No quadríceps. Uma musculatura só. Quando você está em cadência alta, o que acontece? Você retira essa predominância do trabalho do quadríceps
e começa a pôr outras musculaturas em jogo. Então você para só de empurrar e você começa a trabalhar melhor o giro. Não estou falando de puxada, não estou falando ainda de pedalada redonda, não estou falando nem de biomecânica da pedalada, só estou falando de girar mais. Quando você passa a girar mais, automaticamente você passa a utilizar mais musculaturas do seu corpo, da sua perna no caso, né? Você passa a utilizar mais, aí você vai utilizar o posterior de coxa, você vai utilizar isquios tibiais e uma série de musculatura ali que nem convém ficar falando o nome. Então o pensamento básico tá com cadência baixa, tá utilizando força, usando principalmente o músculo só, o quadríceps. Tá girando mais, tá com cadência de média para alta, você tirou a força do pedal e você está trabalhando mais com giro, utilizando mais músculos da sua perna, utilizando mais músculos da sua coxa, beleza? Aí o que acontece com isso no final das contas, né? E aí acompanha lá e vai até eu concluir todo o assunto, porque aí depois vocês vão perceber que tem variações, até no que eu estou falando agora. Aí o que acontece? É até meio que óbvio, né? Se você vai pedalar 80 km, está pedalando 80 km, e você está jogando esse 80 km em cima de um músculo só em cima do quadríceps, se você nesses 80 km ficou ali só na força, 70 RPM, na cadência baixa, só fazendo força, empurrando o pedal, qual músculo que trabalhou no pedal inteiro? Quadríceps. Ficou todo o trabalho em cima de um músculo só. Então por isso que nós falamos, né, eu digo nós porque muitos treinadores também falam isso, que quando se trabalha com uma cadência mais baixa, a tendência de você fadigar, a tendência de você quebrar, o dano muscular ela é maior. Simplesmente porque você está concentrando todo o trabalho em uma musculatura, né? É apenas um músculo. Agora, quando você vai para a cadência alta, vamos jogar ali para os 90, né, os 95, o que está acontecendo? Naturalmente, sem você se preocupar com puxada, com posição do pé, uma coisa que eu vou falar mais para frente para vocês, sem se preocupar com isso, o que está acontecendo? Você está utilizando mais músculos da sua perna. Por quê? O movimento é mais fluido, tá fluindo. Imagina você a 30 por hora, na cadência de 65, empurrando, fazendo força. E imagina você na mesma velocidade de 30 por hora, girando. Né? Se você não está aplicando essa força, esse peso no pedal, de alguma forma essa potência para levar a bicicleta a 30 por hora está sendo gerada. E está sendo gerada pelo quê? O trabalho de maior quantidade de fibras musculares espalhado pela perna. E aí por isso que quando você está com cadência alta, a tendência, não tô aqui batendo uma régua porque depende da adaptação, a tendência é que a sua frequência cardíaca fique mais elevada. Por quê? Tem mais músculos trabalhando. Se tem mais músculos trabalhando, é mais músculos precisando de sangue, é mais músculos pedindo oxigênio. Então, aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta a respiração, simplesmente porque tem mais músculos para fazer aquele trabalho, tá? Ao que, acho que é Paulinux, depois você me fala seu nome certo, tá, Paulinux. Aumenta a chance de câimbras, cadência baixa, sim, tá? Aumenta a chance de câimbras. Você está concentrando numa musculatura só, ainda mais se os pedais for longos, né? Agora vamos pensar assim, Marcos, então por que o pessoal mais novo gosta da cadência baixa e depois acaba ficando na cadência baixa, até quando deixa de ser novo no pedal? Porque geralmente, quando a pessoa começa no treinamento, começa a pedalar, ela está com o cardiovascular fraco. Ela está com o cardiovascular debilitado, porque a pessoa estava sedentária, estava da vida normal. Aí ele começa a pedalar, e aí o que acontece? Se ele começa a girar com cadência de 90, o que vai acontecer? Ele sente aquele incômodo, porque ele está girando mais. Lembra? Está ativando mais musculaturas da coxa, mais sangue precisa ir para a perna, e aí ele fica ofegante, porque o sistema cardiovascular está funcionando. E aquilo é incômodo. Como isso é incômodo, o que ele vai fazer? Ele diminui a cadência e vai trabalhando na força. Aí o que vai acontecer? Esse cara, essa mulher, esse ciclista que começou a trabalhar na força porque sentia incômodo com o cardiovascular sendo requisitado ali, o que acontece com ele?
depois ele vai ficando. Vamos ver o que o Júlio mandou aí, ó. Minha cadência era muito baixa, sofria com cãibra e fadigava muito rápido. Hoje tenho uma cadência maior e tenho colhido muitos benefícios. Vou levantar uma bandeirinha assim, ó, todos com cadência alta. Porque eu gosto, né? Eu gosto, minha cadência, quando eu estou no meu conforto, minha cadência está em 95, né? 90, 95. Então, eu sou adepto da cadência alta, né? Então, o que acontece? O iniciante tem, não iniciante, né? Muito ciclista tem esse problema. Porque eles começam a pedalar, eles encaixam essa cadência mais baixa, fica confortável, né? Porque geralmente no começo são pedais curtos, né? De 30, 40 km, e aí vai lá empurrando o pedal. E o que acontece? A pessoa tem um bom resultado, a pessoa tem um bom rendimento, ela consegue andar bem, né? Ela consegue ali atingir uma boa velocidade média, ela consegue acompanhar o pessoal fazendo força, empurrando o pedal. Então, para que a pessoa vai pegar e de repente começar a girar? Girar rápido, com uma cadência mais alta, porque aí ela vai ficar ofegante, vai ser mais incômodo, e como ela não está adaptada, ela vai render menos. Aí se ela rende menos, ela vai parar e vai falar, pô, mas para que eu vou ficar girando que nem um doido aqui, se quando eu estou empurrando o pedal, amassando o meu barrinho aqui, eu acabo rendendo mais? Essa é a questão, né? Até de muitos alunos que eu pego, que estão muito adaptados com a cadência baixa, e aí depois tem que fazer um pouco dessa transição, tem dificuldade por causa desse período de adaptação desde o começo do pedal dele, ou dela. Legal? Tá ficando claro isso aí, pessoal? Pedal é o autoconhecimento, show de bola. Paulinho, escreve seu nome, cara, para mim saber seu nome, para mim poder falar certo, beleza? De repente eu até te conheço, só não estou conhecendo o seu arroba. Então tá entendido essa questão de cadência alta, né, mais musculaturas trabalhando, por isso que a gente tem maior, recruta mais o cardiovascular. Cadência baixa, uma única musculatura trabalhando, prioritariamente o quadríceps, tá? Por isso pode fadigar mais a musculatura, por isso pode acontecer cãibras, por isso você vai ter mais dificuldade. Paulo Mendes, beleza, Paulo? Obrigado. Tá? Então por isso que vai acontecer tudo isso. Tá fechado esse ponto aí, tá? Então vamos lá, só deixa eu, gente, e falar para você, organizar essa live de cadência foi uma das mais difíceis. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, é assim, ó, é daqui que sai a live, né? Eu vou pensando, eu vou jogando todas as informações ali, aí depois eu vou tentando organizar o que é mais relevante para vocês. É aí, ó, desse papel aqui que sai a live. E aí esse papo, jogar tudo aqui, ó, é muito artigo. Toda vez que eu vou fazer uma live, antes de fazer ela, para validar, né, o meu conhecimento, eu li, hoje mesmo eu li 5 artigos sobre cadência. Então por isso que eu falo tudo com muita clareza. Algumas coisas confirmou o que eu penso, outras criou controvérsia, mas aí eu fico na minha opinião, porque as controvérsias elas fazem parte do treinamento. Mas aí é só para vocês saberem que é fruto de muito estudo e muita organização essas lives. Continuando aqui, ó, cadência baixa, ó, agora escuta isso que eu vou falar que é importante, né? Porque eles fazem a pesquisa, né? Como é que eles fazem uma pesquisa de cadência? Eles pegam lá 14 ciclistas, né? Faz lá o teste de FTP da pessoa, isso em laboratório, faz o FTP da pessoa. Aí depois de fazer o FTP, eles começam a fazer os experimentos. Fala assim, ó, fulano, né? Vou pegar o Paulo aí que tá na live. Ó, Paulo, você vai fazer aqui, ó, você vai fazer 30 minutos, tá? A 70% do seu FTP na cadência de 60. Aí você fica lá, ó, Paulo, fica 60, fica 20 minutos rodando a 60 RPM, tá? A 70 do seu FTP. Nossa, ficou um monte de sigla agora, ficou terrível, né? Ficou até eu me perdi um monte de sigla. Mas enfim, aí eles pegam e fazem o mesmo teste, ó, a mesma potência a 70, a mesma potência, vamos começar do 60, a mesma potência no 60, a mesma potência no 70, a mesma potência no 80, no 90 e no 100. Aí eles colocam a pessoa para trabalhar a mesma potência nessas cadências diferentes, assim que eles fazem os testes científicos. E aí eles vão coletando dado.
frequência cardíaca, quantas calorias a pessoa está queimando, o metabolismo, a sensação de esforço. Aí eles vão coletando todas essas informações, eficiência, né? E aí eles vão coletando tudo isso. E todos os testes afirma a cadência baixa ela é mais eficiente na geração de força. Por exemplo, quando a pessoa está ali numa cadência de 70, ela consegue ter uma maior aplicação de força, uma maior geração de potência. Tá? Ela consegue, né? Só que aí o que acontece? Quando eles pedem, eles fazem todo o teste, aí se definiu ali que a cadência de 70 ela é a mais indicada, né? Se for ver os parâmetros ali científicos. Mas quando a pessoa é colocada para fazer o teste, fala assim, ó, agora pedala na sua cadência preferida. Depois de ter passado por todas essas, a pessoa fica ali na casa dos 80, 85. Por quê? Porque é a questão do conforto. A questão do conforto, ele deixa de sentir uma musculatura só trabalhando. Tá? Eu queria falar isso para vocês para dizer o seguinte, quando vocês estão pedalando, vocês conseguem produzir muita força com cadência baixa. Eu tenho alunos que às vezes vão fazer treino de tiro, eles fazem um tiro ali, ó, fazendo muita força, e aí a bicicleta atinge a velocidade. Só que, do ponto de vista, se for para ter uma continuidade desse tiro, ele não vai conseguir manter. Ele vai acabar quebrando mais rápido. Então, se alguém falar assim para vocês, mas o professor Marcos lá tá falando na live que, pô, uma cadência de 90 é bacana, a cadência de 80 é legal, mas quando eu tô aqui, ó, com cadência de 70, 75, eu aplico força, eu ando mais rápido. Isso é verdade, ele vai poder andar mais rápido. Só que o grande problema é aquilo que eu já falei, a questão da sustentação. Porque ele está andando mais rápido, só que ele está concentrando a força em um músculo só, e aí pode acontecer dele quebrar. Tá? Essa é a questão principal, beleza? Outro ponto. Aí vocês vão falar assim, Marcos, não, deixa eu mudar a ordem. Mudei a ordem na hora aqui. Todos nós temos a nossa cadência preferida. Raquel, chegou aí, né, Raquel? Todos nós temos a nossa cadência preferida. A Raquel que o diga, lá na cadencinha baixinha dela. Aí o que acontece? Nós não podemos pegar e mudar do nada a nossa cadência. O Marcos falou lá que cadência de 90 é legal, para sair do 70 fui para 90 da noite para o dia. Então o que vai acontecer? O seu corpo vai sentir. O seu corpo vai sentir e ele não vai responder bem. O seu corpo, por quê? É muito tempo de adaptação. Imagina que você está pedalando há 5 anos. Cadência baixa, só marretando o pedal ali. Quadríceps ali, ó, trabalhando. Musculatura do quadríceps está hipertrofiada. Aí de repente do nada você fala assim, mas agora eu vou botar cadência alta e começa a girar. Primeiro, o seu cardiovascular não vai estar preparado. Segundo, as outras musculaturas não vão ter nem fibra muscular inervada ali. Né? Porque quando a gente começa a utilizar uma musculatura com frequência, os nossos nervos, os nossos neurônios, eles começam a se ramificar e vão inervando as novas fibras musculares. Então esse processo de adaptação de outros músculos para te ajudar no giro mais alto nem aconteceu ainda. Então por que eu estou falando isso? Vocês têm a cadência preferida de vocês. Eu não sei se você está muito no início do pedal, aí você caiu de paraquedas aqui e não tem sua cadência preferida ainda, tá? Deixa eu ver o que mandaram aqui, ó. Tem uns segmentos aqui que só andam da cadência baixa para aumentar a velocidade. Funciona, no curto prazo funciona, não tem problema nenhum, né? Mas agora qual é o problema, voltando aqui que eu estava falando, qual é o problema de você tentar do nada mudar a sua cadência? Você não tem essa adaptação. Só que durante o treino, no meio da semana, é legal que você faça experimentos, que você faça treino para estimular a sua cadência. Agora, no final de semana, que você vai sair para fazer o seu treino forte, ou de repente em uma prova, em um rachão, nesse dia, você não sai da sua cadência preferida, né? Da sua cadência padrão. Seja ela 70, né? Girando mais devagar. Seja ela rapidinho 100, não importa. Você vai ter a sua cadência que você é mais eficiente
Quando você for num treino de final de semana, quando você for numa prova, você vai trabalhar aonde você está na sua zona de conforto. Tá legal? O que vai acontecer é nos treinamentos que você vai promover gradativamente a adaptação do seu corpo a trabalhar numa cadência maior. Léo, a live fica salva lá no YouTube, beleza, Léo? Né? Aí depois eu coloco lá. Então o que acontece é isso. Por que eu estou falando assim? Alguns alunos meus, sobretudo alguns que entraram agora há pouco tempo, aí eu vou jogando assim algumas observações na cadência deles, e aí eles querem de repente já mudar de uma hora para outra. Eu falo, não, calma, só estamos conversando, só estou jogando. Porque de repente só da pessoa parar e se concentrar mais e entender que girando ele vai se dar melhor, ele já vai mudando paulatinamente. A maioria dos casos eu nem preciso montar um treino ali específico de cadência. Naturalmente ele já pega e vai mudando, né? Então tá entendido isso. E por que eu quis falar isso antes, eu mudei a sequência? Porque o próximo tópico é a questão de versatilidade. Versatilidade. Nossa, palavra bonita, né? Nós precisamos ser versáteis, né? Pensa assim, ó, passo a passo. Primeiro ponto, você começou a pedalar. Depois você começou a treinar. Depois no treinamento você começou a encaixar sua cadência. Pô, você está treinando no rolo, não pedala o tempo todo. Você vai estabelecer a sua cadência padrão. Você está rodando sempre. Aí você já estabeleceu a sua cadência. Depois que você tem uma cadência muito bem definida, é importante que você tenha um certo nível de versatilidade, que você consiga. Vamos imaginar aqui que a gente está falando da cadência moderada, de 80 a 90. Se eu estou confortável na cadência de 80 a 90, mas eu também preciso em alguns momentos conseguir trabalhar no 70 e em outros momentos eu preciso conseguir trabalhar no 110. Isso é ser versátil, tá? Deixa eu ver o que a Raquel mandou. Nos meus treinos de sábado, ixi, foi lá para cima. Ó, nos meus treinos de sábado fica alto e estou com velocidade. Agora quando tô com a galera vai para 60. Tá, então entendi. Quando tá na tocada forte, ela subiu, né, Raquel? Agora quando tá, entendi. Foi isso, né, Raquel? Depois confirma comigo. Ó, vamos ver o que o Júlio mandou. Com o condicionamento físico e o autoconhecimento, tudo começa a melhorar. Cara, meus alunos, eu pergunto muito, como é que você tá? O que você sentiu? Como é que você tá? Como que você sentiu? Porque o autoconhecimento é fundamental. Deixa eu voltar aqui onde eu tava. Até me perdi de onde eu tava. Deixa eu voltar aqui, deixa eu entender. Eu tava comentando, da versatilidade. Se eu me perder, vocês me lembram. Por que a gente precisa conseguir trabalhar em várias faixas de cadência? Vamos imaginar, né, o pessoal da MTB, igual eu, né, o pessoal que tem MTB. A maioria estamos com uma coroa só. Se estamos com uma coroa só, vai chegar um momento lá que a gente vai ficar no peão de 11, ou quem usa peão de 10, vai chegar lá naquele peãozinho. E se for uma descida pedalável, o que vai acontecer com você? Você vai ter que girar, você vai ter que ter muito giro. E aí se você está numa prova, imagina que, está numa prova, está num estradão lindo, né? Estradão lindo e pedalável. E aí a sua bike, ela já está perdendo giro. Se você não consegue sustentar uma cadência ali de 110, 115, 120, você vai perder o giro e o pelotão vai embora, simplesmente porque você não consegue manter uma cadência alta. Isso falando do pessoal de MTB que tem a limitação. Né, se a pessoa usa uma coroa 32 e ela está usando o dente lá de 11 atrás, o que vai acontecer? Ele vai ter que girar. Se está numa descida pedalável, ela vai ter que girar para chegar nos 45, para acompanhar a turma. Fala, Altamiro, beleza? Perdeu um pouquinho, Altamiro. Ele vai ter que girar para conseguir acompanhar. Então, se em nenhum momento você faz um treinamento, se em nenhum momento você estimula essa sua cadência alta, quando chegar esses momentos que tiver uma descida pedalável, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás e aí, meu amigo, já era. Aí depois você não pega o pessoal. Da mesma forma, falando da versatilidade, quando você pegar um morro mais íngreme, que de repente faltou marcha para você, de novo, para o pessoal do MTB. E essa também é para o pessoal da Speed. O que acontece? Pegou lá um morro inclinado. Você já está na marcha mais leve. Fala, Mauro, beleza? Você está na marcha mais leve já da sua bike.
E mesmo assim, a inclinação ficou pesada, você está tendo que ir na força. Aí sua cadência ficou baixa, óbvio, né? Tá subindo o morrão inclinado, acabou as marchas, você está subindo na força. Então, em alguns momentos do seu treino, você vai precisar ir para os extremos. Ou porque você vai ter que utilizar a sua marcha para ir rápido, para ganhar velocidade, para ficar com o pelotão, ou você vai ter que pegar e fazer força, tá? Deixa eu ver, o Flávio mandou aí. O negócio colar no pelotão e não deixar escapar. Não fiz, deixou o pelotão. Flávio, eu vi lá, não vi os detalhes do seu treinão de 200 km, mas depois eu vou ver os detalhes lá, hein? Parabéns, Flávio. Cara, fantástico. Então, você tem que ser versátil, beleza? Então, definindo, você vai ter a sua região de conforto. Tenha isso bem definido em você. Aquela velocidade, quando você está num falso plano, quando você está num plano, ou quando você está numa subida normal, é ali que você fica, locomotiva. Pam, 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 porque é ali que você produz energia bem. É ali que você rende, é ali que você treinou. Beleza? Mas você tem que em alguns momentos fazer estímulo de cadência, naturalmente, durante seu treino, para que quando tem esses pontos específicos, ou uma subida muito íngreme, ou de repente uma descida pedalável, você saia dessa cadência favorita. Beleza? Pessoal, tendo dúvidas, vai mandando aí. Já foram meia hora de live, olha ali que o relógio está ali do lado. Tendo dúvidas, vão mandando aí e que eu vou esclarecendo para vocês, beleza? Já falei da versatilidade, já falei da eficiência da cadência, já falei na cadência baixa, estou revisando aqui, tá bom? Já falei que a cadência baixa força mais uma musculatura só, a cadência alta vai utilizar várias musculaturas. Agora vamos falar o seguinte, ó, adaptação. O nosso corpo ele se adapta, beleza? O ser humano é um animal adaptativo. O pessoal que mora no sul aí estão adaptado a esse frio louco. O pessoal de São Paulo aqui não tá. Se eu for aí pro sul, cara, o friozinho aí que de repente vocês estão de camiseta, eu vou estar com 3 blusas. Por quê? Nós somos adaptativos, beleza? E por que eu tô falando isso? Eu já até comentei um pouco isso antes, mas como tá aqui na linha da live, no meu cronograma, eu vou falar de novo. Quando você começa a fazer o seu trabalho na bike, você está provocando, você está promovendo uma adaptação no seu corpo. E você está promovendo essa adaptação ao longo de muito tempo. Durante 4 anos de pedal, eu estou ali com a minha cadência baixa. Você está adaptando o seu corpo. Durante muito tempo de pedal, fez o contrário. Eu já vi iniciante fazendo ao contrário. Girando. Tem iniciante que não quer fazer força, gente. O cara ama a vovozinha, ele quer ficar girando. Então, pelo contrário, ele está adaptando o corpo dele a não fazer força. Tá? O meu corpo dói. Você vai se acostumar, Raquel, não esquenta não. Então, o nosso corpo ele se adapta. E a adaptação do nosso corpo não é uma coisa simples. Se for do sistema cardiovascular, já falei isso um monte de vezes, tá? Vai ter o coração se adaptando, vai ter vaso sanguíneo se adaptando, vai ter hormônio se adaptando. Se for da musculatura, vai ter fibra muscular se adaptando, vai ter fibra muscular gerando mais mitocôndria que as outras, vai ter mais fibra muscular com mais miofibrilas, vai ter inervação de algumas partes principais do músculo. Isso é adaptação. E essa adaptação nunca vai sair de um dia para o outro. Né? Eu pego o meu exemplo, eu já comentei em algumas lives, faz tempo que eu não falo isso, mas eu sou originário da musculação. Minha história é quase igual a de um monte de gente aí que fazia outros esportes e depois veio pro ciclismo. Eu vim da musculação, agachamento, botava 140 kg nas costas, fazia agachamento lá, lindão, né? Fazendo força pra caramba. Aí quando eu fui para pedal, o que aconteceu? Aquela história do quadríceps. Eu queria girar? Queria girar nada, eu queria fazer agachamento no pedal, botar força, era isso que eu fazia. E aí, por quê? O meu corpo estava adaptado a produzir força. O meu corpo não estava adaptado a produzir uma alta exigência do sistema cardiovascular. Então era muito mais confortável para mim ir na força, certo? Aí depois foi passando o tempo, continuei. Aí me adaptei no pedal na força. Até que chegou um momento em que comecei a participar das provas. Aí o que começou a aparecer? Começou a aparecer cãibra. Né? Toda prova era cãibra, todo pedal mais forte era cãibra. Por quê?
esse padrão de pedalada, mas na força. Eu estava adaptado a esse tipo de treino. E aí teve um período de transição para me chegar hoje na cadência que eu tenho, de 90 a 95, que é a minha região de conforto agora. Foi uma curva, né? Hoje eu estou totalmente adaptado. Hoje eu fui fazer um treino, aí quando eu fiquei na cadência de 70, porque o meu treino precisava, parecia que tava desesperado, tava ruim, tá bom? Então, o corpo é adaptativo, ele vai se adaptar ao que você está fazendo. Então, muitas vezes, o que você está fazendo não é o melhor, só é o que o seu corpo adaptou. Só foi o que você entregou para o seu corpo, tá? Eu estou dizendo isso assim porque de repente, com certeza alguém vai falar assim, ah não, mas eu tô rendendo pra caramba aqui na minha cadência de 70, tô fazendo força, eu tô mantendo. Ah, mas você está adaptado aí. Será que se você não fizesse uma transição de adaptação e fosse para cadência um pouco maior, você não se daria bem, né? Essa é a questão, né? Se permitir fazer um pouco diferente. Pessoal, é o seguinte, ó, se vocês colocarem alguma coisa nos comentários aí, e for uma pergunta importante, manda de novo, por favor. E se eu não falar, tá? Ou então, manda a pergunta com interrogação. Pessoal, tá claro até aqui? Estou conseguindo deixar claro para vocês essa questão da cadência? Porque se a gente for pegar os material que tá produzido aí, distribuído, a primeira coisa que todo mundo vai falar é não existe cadência favorita, cadência ideal, não existe isso. E a questão é que existir até que dá para existir, né? Eu gosto muito da cadência mediana para cima. Só que é o que acontece. Não é para todo mundo, em todos os momentos, que essa cadência mais eficiente... Obrigado, André. Que essa cadência mais eficiente vai ser boa para todo mundo. É porque a pessoa está naquele momento em que ela está com aquele nível de adaptação, então ele tem que pedalar com a cadência baixa naquele momento. E ele tem que fazer a transição para a cadência alta. De repente ele estava girando só na vovozinha, e aí tem que fazer um processo de transição para conseguir pedalar mais na força, para subir melhor. Tá legal? Então é mais ou menos esse processo. Vamos ver o que a gente tem mais aqui, tá? É um ponto interessante. Vamos ver, Flávio. A questão do treino, tiro de fortalece a questão do treino de tiro favorece em qual sentido? O treino de tiro, quando a gente faz o treino de tiro em si, ele não está nem direcionado à cadência, tá, Flávio? A gente não faz o treino de tiro para fortalecer a cadência. O treino de tiro é para fortalecer sua potência final, tá? O tanto de força que você consegue entregar no final, beleza? Só que aí o que acontece? Eu considero melhor fazer o tiro na cadência de 90 para cima. Vai começar a me dar sede e vou começar a ficar assim, beleza? Mas aí a gente continua. Aí o que acontece? Eu não estou falando aqui que o ideal, quando você está na tocada, é você manter uma cadência ali, vamos supor, na casa dos 90, tá? E aí se você está fazendo um tiro para desenvolver sua potência, para desenvolver sua força máxima, coisa e tal, já não é mais interessante você fazer isso na cadência que você vai estar nos seus momentos fortes, nos seus momentos intensos, né? Que de repente aí você faz o seu tiro com cadência de 70, mas na hora que você vai estar na tocada, você vai estar na tocada com cadência de 90. Então, a gente já trabalha no específico, beleza? Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Tô vendo. Isso, aqui veio a pergunta do Flávio, eu tinha me perdido. Uma questão importante. Quando saber, vamos ver o que o Paulo mandou, existe exercício fora da bike para melhorar a cadência? É muito específico, tá? Dizer que você vai fazer qualquer coisa fora da bike, um funcional, corrida, que vai melhorar sua cadência, não vai. Cadência é em cima da bike, tá? Desculpa aí, pessoal. Vai começar a secar a garganta e não deixei água aqui perto, beleza? Quando saber se a sua cadência está muito alta a ponto de perder eficiência? Porque é assim, né? Cadência você está girando. Se chegar num ponto e você girar, vai chegar ali um momento em que você vai perder eficiência. Tá? Vai chegar um momento em que seu movimento está ruim. Qual que é esse momento? Quando você começar a quicar em cima do banco. Imagina que você está quicando, você está pedalando. Aí você começou
a bunda começou, tá cada pedalada sua do quadril, o seu bumbum fica pulando ali. Quando chega nesse momento, a sua cadência segura. Segura porque você já chegou num ponto em que você não está dando conta de manter a cadência. Isso pode acontecer com 100, com 105, com 110. Gente, ó, isso que é mulher, hein? Veio trazer, veio trazer água pra mim, escutou tossindo. Pera aí, solta. Ó, vamos lá. Então, essa questão do quadril pulando e vocês não conseguirem manter a cadência alta, ela pode acontecer em qualquer momento. Exemplo, tá? Se vocês forem olhar no meu treino que eu fiz ontem no rolo aqui em casa, eu passei 30 segundos com cadência de 140. Se eu passei 30 segundos com cadência de 140, meu quadril estava estabilizado. A mesma coisa daquela live de subida, lembra? Tá subindo? Tronco estabilizado. Vai trabalhar uma cadência alta como estímulo? Tronco estabilizado. Se o tronco ficar mexendo, tá? Ó, valeu, Julio. Ó, se o tronco ficar mexendo, quando você está botando uma cadência alta, quer dizer que o seu padrão de movimento está ruim. Então aí você tem que segurar um pouco. Por exemplo, vamos lá. Deixa eu materializar esse exemplo que eu estou falando. Vamos imaginar que eu passei para você, você é meu aluno, eu passei que você tem que fazer 20 segundos lá com cadência de 130. Aí você começou a fazer a cadência de 130. Só que aí você começou a pular no banco, o seu corpo começou a mexer, o negócio não está legal. Você tem que baixar a cadência. Você tem que ficar na cadência de 110 e estabilizar todo o seu tronco e sentir que só sua perna está mexendo. Só sua perna mexe. Aí o treino de cadência está sendo bom. Se não for isso que acontece, o treino de cadência ele não está tão bom assim, porque você está com o padrão motor ruim. Tá entendido essa questão? Porque é bom que vocês treinem cadência máxima. É interessante, é um baita de um treino. Para quem treina no rolo, acaba sendo mais fácil. Faz o aquecimento no rolo, toda vez pega e com a marcha leve mesmo, pega e dá aquele giro máximo, o máximo que você conseguir e manter por 30 segundos, 20 segundos. Sem estar com intensidade, sem estar produzindo muita força, mas produzindo muito giro. É um baita de um estímulo, é bacana, tá? Só que aí isso só vai ser positivo se o seu corpo estiver estabilizado. Tá entendido essa questão aí? Se o corpo estiver oscilando, balançando, aí é porque o seu movimento não tá legal, beleza? E até quando na rua, você tá pedalando, seu corpo começou a quicar, né? É porque você tá girando, aí você tá abusando da vovozinha, né? O pessoal mais novato às vezes abusa da vovozinha e fica até girando em falso. Vamos ver. Já falei um pouquinho do treino e da competição, né? Que no treino a gente vai utilizar o treino para fazer estímulos diferentes. Algumas coisas eu falei antes, mas eu vou falando a sequência aqui da live. Os treinos de estímulo de cadência nós vamos fazer na semana, durante a semana, treino específico, a gente vai testar. Final de semana, prova, vocês vão fazer o que o corpo de vocês já está acostumado. Pessoal, consegui dar conta, também falei rápido pra caramba. O que eu separei para vocês aqui para comentar sobre cadência é isso. Eu acho que tá uma coisa assim compacta, mas com as informações precisas do que vocês têm que saber, né? Aí depois eu vou falar um pouquinho de treino, tá? Deixa eu ver aqui, as mensagens vai subindo. Aqui na Chapada Diamantina tem muita subida, a cadência alta também favorece uma melhor subida. É o seguinte, pensa assim, a subida, você vai subir bem se você tiver força. Se você conseguir aliar cadência com força, você vai subir bem, tá? Por exemplo, lembra aquela questão que eu falei da sua cadência padrão, né? Quem foi que mandou? Foi o Cid Vanzante, depois me fala seu nome, tá? Lembra da sua cadência de conforto? Vamos imaginar que se a sua cadência de conforto já for uma cadência alta, já for uma cadência ali na casa dos 90, se você tiver a marcha e a subida permitir que você suba ela com 90, vai embora, continuando o seu padrão. Não tem por que mudar o seu padrão só porque é uma subida, tá? Quando eu estou subindo, eu engato a marcha lá e, por exemplo, tem um falso plano que eu estou na minha cadência de 90.
apareceu uma subida, sei lá, de 6%, que eu ainda consigo manter minha cadência de 90. Eu continuo minha cadência de 90. Eu continuo. Não vai ter um porquê de mudar assim de repente. Não sei, óbvio, né? Pô, eu quis dar uma pedalada em pé para variar, mas não necessariamente você precisa trabalhar com uma cadência mais baixa porque é subida. Você pode continuar com a sua, beleza? Vamos ver o Rodrigo. Esse treino de cadência é fundamental para quem faz pista, pois é pinhão fixo. Sem dúvida nenhuma, porque na hora que você quer acelerar, você tem que girar, né? Você tem que girar. E aqui em Indaiatuba a gente tem nosso velódromo, e aí quando eu faço... Aqui vai alguns dias que eu não faço treino no velódromo, mas quando a gente vai treinar no velódromo, aí você tá com uma bike com relação menor, né, você tem que girar, ou você gira, ou você não rende, né? Então o que eu queria falar para vocês, ó, deixa eu fazer uma revisão rapidinho aqui. Cadência baixa, para baixo de 80. Cadência mediana, de 80 a 90. Cadência alta, de 90 para cima. Tá? Quando vocês forem tentar pensar, conversar com alguém, tenta estabelecer esse padrão que dá certo, beleza? Cadência baixa, você força mais uma musculatura, força mais o quadríceps, por isso que você acaba fadigando mais rápido, por isso que você... Não mais rápido, por isso que a tendência é que você tenha mais dor muscular, você pode ter cãibra e você pode não render tanto em pedais longos. Já quando a gente trabalha com cadência mais alta, nós recrutamos mais musculaturas. Recrutando mais musculatura, a gente vai precisar de mais sangue na perna. Precisando de mais sangue, mais perna, o sistema cardiovascular tem que trabalhar mais. Por isso, a gente se sente mais ofegante quando está com cadência alta. Beleza? Precisamos ser versáteis, né? Precisamos ter a nossa cadência de conforto, mas também a gente precisa poder oscilar para baixo e para cima de vez em quando. Por isso é importante fazer algumas variações. Muitos alunos meus fazem treino de rodagem com variação de cadência para estimular essa questão, beleza? Vamos ver o que eu mais falei. Pessoal, acho que tá bom, né? Se tiver alguma dúvida importante, a gente vai falando aí. Vocês perguntam para mim no direct. Se eu achar que tem alguma coisa muito importante e depois ficou para trás, eu faço um vídeo separado no YouTube para falar. Agora é o seguinte, todas as lives, talvez não na mesma semana, mas todas as lives nossas estão virando artigo para o nosso site, tá? O Júlio está me ajudando nessa, o Júlio que vocês estão vendo aí, o Júlio está me ajudando nessa. E o que acontece? Além do conteúdo em vídeo, vai ter o conteúdo escrito. Quem nunca acessou nosso site, vai lá na bio e clica na bio para vocês verem nosso site. Ou então só digita lá no Google Águia Ciclismo que vocês vão encontrar, beleza? Nosso site lá tá bem bacana. Pessoal, vamos fazer aquele esqueminha lá. Os meus alunos, por favor, dê um soquinho aí, dê um joia, faz qualquer sinal de vida para mim ver quem tá aí agora, beleza? Eu gosto. E o pessoal que não é aluno também pode se manifestar. Ricardo tá aí, Raquel tá aí. Ó, bacana, eu adoro quando vocês estão aqui. O Adriano tá aí. Mauro, tá vendo? E aí, pessoal, Gustavão tá ficando bruto demais, gente, né? André Luiz, Júlio tá aí, né? O Altamiro já é carimbado aqui nas lives. Pessoal, Flavião pedalou 200 km, rapaz, ó o Ricardão. Ó, pessoal, muito obrigado por estar comigo, né? Obrigado aí. É que eu vejo o arroba de vocês, eu não sei o nome. O Cláudio tá aí. Pessoal, muito obrigado, tá certo? Quinta-feira que vem tem outro tema, outra live. O tema da próxima live eu não sei, eu vou jogar lá nos stories, aí vocês me ajudam a escolher o tema que vai ser relevante para ajudar todo mundo. Valeu? Um abraço, obrigado.